Seus irmãos, em uma pequena cidade no estado do Rio Grande do Sul, envolveram-se com as drogas. E um destes irmãos, em um momento de loucura, lançou-se de uma ponte, tirando a sua própria vida. O segundo irmão, após ter sido internado em uma clínica para tratamento de dependentes químicos, também conheceu a morte, porque no próprio quarto, usando de alguns lençóis, ele criou uma forca e se enforcou. Paulo César tinha apenas uma certeza: o seu fim seria trágico, rápido, violento e truculento, porque o diabo dizia aos seus ouvidos: mata-te, mata-te, você não tem solução. Ao chegar em casa, certa feita, totalmente tomado por aquele mal, Paulo César espancou seu pai de tal maneira que o deixou em uma cadeira de rodas. Naquele momento, recolheram Paulo César a um presídio. E haja vista sua brutalidade, colocaram aquele jovem em uma cela em separado. E todas as noites ele fumava um pequeno cigarro de maconha antes de dormir. Próximo ao Dia das Mães, um outro jovem fora colocado na mesma cela, haja vista a superlotação daquele local. E enquanto Paulo César dormia, este outro jovem roubou e fumou aquele cigarro. E quando Paulo César acordou e perceberam o que aconteceu, ele espancou esse jovem também de maneira tal que, se não fosse a intervenção dos agentes penitenciários, dos guardas daquele local, certamente ele teria o matado. Naquele instante, rasgaram as suas roupas, molharam o seu corpo, quebraram o seu maxilar e lançaram Paulo César em uma solitária. Mas, amados, naquela noite Deus tinha um propósito diferente na vida daquele homem. Nós não sabemos se foi um detento, ou um agente, ou um guarda penitenciário, mas a verdade é que alguém lançou por debaixo da porta um Novo Testamento como esse, colocado pelos gideões internacionais no mundo e no Brasil, nas penitenciárias e nas cadeias. E naquele momento aquele homem, numa situação totalmente deplorável, ele encontra nesse livro, lá no Salmo 27, pela ação do Espírito Santo de Deus, que quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. E aquilo impactou e mudou a vida daquele homem, e ele aceitou Jesus como Salvador da sua vida. As suas atitudes naquele local começaram a ser diferentes, como alguém que realmente teme ao nome do Senhor. Algum tempo depois, Paulo César recebeu a possibilidade da liberdade condicional, haja vista a sua melhora. E o juiz então despachou que ele poderia ir para casa, mas na condição de reconciliar-se com seu pai, e foi assim que aconteceu. Algum tempo depois, Paulo César foi trabalhar em uma clínica na cidade do Rio de Janeiro, que também trata de dependentes químicos e usa a palavra de Deus como instrumento e ferramenta na recuperação de tantas pessoas. E hoje Paulo César é pastor de uma igreja evangélica como essa. A palavra de Isaías 55:11 é verdadeira e eficaz e continua viva nos nossos dias. Essa palavra não voltará vazia, à medida que homens, mulheres e crianças conhecerem a Jesus, através da palavra de libertação que aqui existe. E embasado nessa promessa que nós, dos gideões internacionais, estamos presentes em mais de 180 países do mundo, distribuindo as escrituras em mais de 80 línguas diferentes. Somente no nosso Brasil colocamos todos os anos mais de 7 milhões de exemplares da palavra de Deus gratuitamente. Fazemos isso nas escolas, fazemos isso nos presídios, fazemos isso nas clínicas médicas, fazemos isso nos locais comuns do trânsito da vida. Nossas esposas cooperam com este ministério na oração e também na distribuição, e nós a chamamos de as auxiliares. Em um hospital certa feita, onde nossas esposas entregou um Novo Testamento branco como este a uma enfermeira, e ela aceitou a Jesus como Senhor da sua vida, e ela sempre usava o Salmo 23 para diminuir a dor daqueles que estão hospitalizados e também dos seus familiares. Mas em dado momento, um menino de nome Joãozinho, 9 anos de idade, talvez a idade do seu filho hoje, deu entrada naquele hospital acometido de leucemia. E o Espírito Santo de Deus então moveu aquela enfermeira e disse: vai lá, fale com o menino. E ela chegou até o quarto, olhou para João e disse: João, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você não quer nessa noite entregar sua vida a este pastor? Igreja, ela nos conta que aquele menino olhou para o pai, olhou para a mãe, tinham outras convicções religiosas, o semblante pesado, fechado. O menino disse: não aceita Jesus. Passou algum tempo, esse menino voltou ao hospital para continuar o tratamento, e de novo aquela enfermeira foi até o quarto e de novo disse àquele menino: João, o Senhor é o meu, é o seu, o nosso pastor.
aceite hoje como pastor da sua vida. E a cena se repete, o menino de novo olha para o pai, olha para a mãe e diz: não, eu não aceito Jesus. E no terceiro e último momento, esse menino voltou ao hospital, foi colocado numa tenda de oxigênio, porque os seus instantes eram os finais, de acordo com os médicos. E aquela mulher então novamente usada por Deus, retorna até o quarto. Dessa vez ela encosta na lateral daquela cama. Ela olha para aquele menino no olho e diz: João, o Senhor é o meu, é o seu, é o nosso, é o único pastor, João. E esse é o momento que você tem, que Deus preparou para você. Amada igreja, nesse momento esse menino não olhou para o pai, ele não olhou para a mãe. Ele apenas estendeu a sua pequena mão, as últimas forças, abraçou aquele Novo Testamento como o peito e disse: eu aceito Jesus. Alguns instantes depois, Joãozinho fechou os olhos aqui, mas abriu os olhos na eternidade. Mas a obra não estava completa, porque a palavra nos afirma que a semente lançada em terra fértil produz em abundância. E aquela enfermeira retirando das mãos daquele menino o Novo Testamento como esse, colocado nos hospitais, ela olhou para o pai, para a mãe, e disse: você não quer ter a paz que Joãozinho tem? E naquele instante, de joelhos, naquele hospital, naquele quarto, à beira daquela cama, aquele pai e aquela mãe também entregaram sua vida a Cristo Jesus.